Mulher de valor, seja bem-vinda ao meu canal. Este canal existe para fortalecer o seu casamento. Eu me chamo Tirzá Miranda. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a nossa pergunta número 2. Qual é o sentimento de ser meu marido? Se colocando no lugar do marido. Se você tem gostado desse canal, deixe seu like. Compartilhe com outras mulheres que precisam de insights no casamento e ajude o nosso canal. Inscreva-se clicando no botão vermelho, clique no sininho para receber todos os vídeos novos e os áudios que eu estarei enviando. Faça parte, contribua desse canal. Mulheres precisam ser ajudadas e fortalecidas no seu casamento. Então hoje nós vamos continuar com a pergunta desafiadora número 2. Qual é o sentimento de ser meu marido? Você já pensou sobre isso? Qual é o sentimento de ser seu marido? Foi feita uma enquete com os homens casados para saber o que os homens gostavam ou não gostavam nas esposas. E a descoberta foi universal nas respostas. Eles disseram que as esposas criticavam, reclamavam, complicavam, implicavam. Raras vezes as esposas elogiavam e mostravam apreciação. Essa foi a resposta universal. Um marido chegou a dizer o seguinte: no trabalho, sempre recebo excelente avaliação dos colegas e do chefe pelo meu desempenho. Em casa, raramente consigo fazer alguma coisa certa. Nunca agrado minha mulher. Só recebo críticas ou perguntas. Quem colocou isso aqui? Quem fez isso ali? Tá errado. Não colocou no lugar certo, e por aí vai. Esse tipo de comentário, ele desgasta o relacionamento. O relacionamento conjugal começa a entrar num processo de corrosão, igual a ferrugem. Nós poderíamos usar a metáfora da ferrugem. Vai comendo o relacionamento. Nessa mesma pesquisa, foi feita uma pergunta: qual a qualidade que você gostaria de encontrar em uma esposa? Sabe qual foi a resposta? Uma atitude positiva quanto à vida. Uma esposa que me incentivasse, uma esposa que me motivasse. Então, vamos fazer uma análise aqui. Como que esta mulher, esta noiva, deixa de ser a noiva dos olhos sonhadores do seu marido para ser uma esposa implicante, com uma relação cheia de reclamação. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:1: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Outra versão diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Mulheres, vocês acham que é brincadeira criticar o marido? Isso não tem graça nenhuma. Um marido, ele declara assim: olha só, eu fiquei com vergonha de mim mesmo quando me dei conta que estava seguindo uma mulher no supermercado. Sabe por quê? Porque esta mulher no supermercado, ela era alegre e ela volta e meia me dava um elogio. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei com vergonha. Já pensou sobre isso? Onde será que as mulheres pegaram a doença da reclamação? Isso é algo para nós pensarmos, é intrigante. Joyce Meyer, ela acredita que a mulher pega a doença da reclamação nos seus padrões de pensamento.
Esses padrões de pensamentos que transmitem essa doença. Sabe o que a Joyce Meyer escreve? Ela escreve assim: pensar nisso em que você está pensando é muito valioso, porque Satanás costuma enganar as mulheres, levando-as a achar que a fonte da sua infelicidade ou dos seus problemas é outra coisa além do que realmente é. Satanás quer que as mulheres pensem que elas são infelizes por causa do que acontece à sua volta, por causa do que acontece com o seu marido. Mas a tristeza, na verdade, é que ocorre em decorrência do que se passa dentro da mulher e não do que se passa fora como seu marido. Interessante essa colocação e verdadeira. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Você, mulher, como você imagina no seu coração, assim você é. Isso é muito forte. Como eu imagino no meu coração, eu sou. E por causa dessa imaginação, eu determino tudo o que acontece na minha volta. Você se torna aquilo que a sua mente se demora pensando, porque nós somos os nossos pensamentos. Eu acho super interessante isso, porque a palavra de Deus, ela confirma isso. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nós colocamos esse versículo como filtro no nosso relacionamento conjugal, nós somos transformados. Mas eu quero fazer uma parafrase desse Filipenses 4:8, que é uma tragédia. Acompanhe comigo e veja se isso não é verdadeiro. Finalmente, a respeito do seu marido, minhas irmãs, se houver algo mentiroso, ouviu. Se puderem encontrar alguma ação incorreta, um pensamento impuro, se virem algo que não for amável, como cabelos ralhando, barriga saliente, se houver algo no seu trabalho ou em seus hábitos que não for de boa fama, se conseguirem pensar em algo a respeito que não seja excelente, que não seja digno de louvor, que não seja digno de elogio, pensem nessas coisas. Fiquem remoendo, reflitam e meditem nelas. Mexam a panela dos pensamentos negativos sobre seu esposo e o Deus das reclamações e do descontentamento será com vocês. Olha que forte esse Filipenses 4:8 do lado negativo, que na verdade é como muitas de nós as mulheres realizamos. Certa vez uma criança perguntou para a mãe assim: mamãe, por que você está sempre brava com o papai? Não aconteceu isso com você ainda não? As crianças observam. Por que estamos sempre bravas com o papai? O que será que Deus pensa a respeito dessas reclamações? Quando nós chegamos diante do pai e ele pergunta a respeito do marido, ele vai falar sobre uma atitude de aceitação. Então, precisamos pensar, qual a opinião de Deus sobre reclamar? Nós buscamos em Deus sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Sabedoria para o trabalho, sabedoria para estudar, sabedoria para criar os filhos. Mas nós precisamos entender o que Deus diz através do livro de Provérbios sobre esta mulher que reclama. Abre em Provérbios 27, 15 e 16 e depois você pode ler com calma, mas diz assim: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento
como apanhar óleo com a mão. Olha que coisa forte. Provérbios 25, 24, tem outro texto maravilhoso que diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Que tipo de mulher você é? E a Bíblia fala também em Provérbios 12, 4 assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. E reclamação é um comportamento vergonhoso. Também em Provérbios 31, 11, 12 diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca mal todos os dias da sua vida. Quando a mulher é aquela mulher briguenta, resmungona, murmuradora, ela faz mal ao marido. E isso é muito forte. Para Deus, esse mover de reclamação é pecado, igual o roubo, igual o adultério, a prostituição. Toda vez que o livro de Provérbios fala de uma mulher rixosa, queixosa, murmuradora, briguenta, sabe o que o livro de Provérbios está falando? A respeito de uma mulher casada. Já pensaram? O próprio livro de Provérbios fala que isso acontece muito com a mulher casada. E Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puras e irrepreensíveis, filhas de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo. Então, quando você, mulher, é desta forma, você fará tudo para brilhar no seu lar. Eu pergunto a você, o que te impulsiona a murmurar e a reclamar? O que te impulsiona? A vida financeira, as emoções, o trabalho, o cansaço, ter filhos, não ter filhos, o que os filhos fazem? Aonde que se concentram as queixas com relação ao seu marido? Eu quero te lembrar que nós escolhemos casar. E escolhemos casar porque queríamos viver com o nosso namorado, com o homem que nós amávamos e amamos. Mas os anos se passam, a rotina vai cansando e aquelas qualidades gloriosas de antes, elas desaparecem por causa desses defeitos que nós vamos descobrindo ao longo dos anos. Mas nós precisamos olhar os pontos fortes e as virtudes do nosso marido. Então, o que acontece? Nós tomamos uma decisão: reclamação nunca mais. Muitas mulheres são casadas com maridos maravilhosos, quase perfeitos. Se você tem esse marido, espero que você valorize, respeite, proteja esse homem. Mas se você é casada como a maioria das mulheres, com um homem imperfeito, o que você vai fazer? Você precisa ter algumas soluções espirituais e práticas. E eu quero trazer essas soluções. A primeira delas: entregue todas as reclamações para Deus. Mas não para ficar murmurando. Simplesmente fale. Como fazia Davi, o rei Davi. No Salmo 142, ele traz uma receita fantástica. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Em primeiro lugar, apresenta-se a Deus. Depois você escolhe um lugar calmo, isolado e escreve todas as queixas que você tem, todas as reclamações. Depois rasga esse papel. Procure talvez uma mulher, uma mentora, uma confidente, alguém que te entenda e diga: eu só quero que você me ouça. E desabafa tudo na frente dessa mulher. Depois que você fizer esse processo,
vai para outra parte. Aceite o seu marido como ele é. Deus, que concede perseverança e ânimo, te dá um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus o Pai e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que glorifiquem a Deus. Então, aceite o seu marido. O espírito de aceitação, a atitude de aceitação, ela produz um espírito de unidade. Ela glorifica a Deus. Quando uma esposa toma a decisão de não aceitar o marido, ela está transmitindo uma mensagem. Todas as vezes que a mulher decide não aceitar o marido, ela transmite uma mensagem. Não gosto do jeito que você é. E a falta de aceitação, ela resulta em duas coisas. Primeira coisa, a mulher fica a vida inteira tentando mudar o marido. Eu já fiz isso. Já passei por esta fase. E porque ela quer tentar mudar o marido, ela se torna impertinente. E essas duas coisas têm um efeito devastador sobre a mulher e sobre o casamento. Devasta a mulher e devasta o casamento. Por isso, passe a dizer: Senhor, transforma-me, a mim. Esqueça ficar falando o tempo inteiro para transformar o seu marido. Eu me encho de orgulho quando eu penso que a minha forma de fazer é superior à forma de fazer do meu marido. E isso faz muito mal para o casamento. Então, eu quero dar um exercício prático para você fazer. Tome uma folha de papel, faça 2 colunas. Na esquerda, coloque as falhas do seu marido. Coloque o que você não gosta dele. E na direita, coloque toda a reação errada que você tem para cada falha dele. Comece a orar e pedir para Deus que te transforme. E depois de 30 dias, leia de novo aquele papel. Todas as atitudes ruins que você não gosta dele. E todas as atitudes negativas que você tem por causa daquelas atitudes. E veja o quanto você tem melhorado na reclamação, na não aceitação, no querer mudar o seu marido. E você verá que com essa decisão você será transformada. E você transformada, seu marido será transformado. Que você coloque em prática tudo isso. Porque eu quero te dizer, minha amada, que eu já coloquei tudo isso em prática no meu casamento. E eu quero te dizer, dá resultado. Tenho transformado minha vida a cada dia, me aprofundando, me especializando em todos esses conselhos. Eu deixo isso com você. Que Deus te abençoe e transforme o seu casamento a partir da sua transformação.